Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata desse homem, na minha volta te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Lucas 10:35. Meta do mês: desenvolver a fé e a alegria na construção da paz. Porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Meta do dia: não desperdiçar a oportunidade de influenciar positivamente o semelhante através da fé e da alegria de viver. Sugestão para sua prece diária: prece de amor ao próximo. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti para agradecer pela noite que passou e também, Jesus, para pedir por todos aqueles que nós vamos encontrar no dia de hoje, principalmente aqueles irmãos mais difíceis, que os bons espíritos sob o teu comando possam auxiliar a nós todos. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. É uma reunião virtual, onde aqueles que podem estar presentes, é muito bom participar para tomar as decisões necessárias no bom andamento da casa espírita. Porque as decisões, elas devem ser coletivas e não unilaterais. Então, é importante participarmos das reuniões para fazermos parte desse processo decisório. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Mateus, capítulo 7, versículo 9. No ato de orar. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensivas da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho, por várias vezes, deitou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá. De pronto, o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas.
E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque ele ouça estarnecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhes concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível de madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreia da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, agosto de 1964. E também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 166. Meus amigos, é muito importante esta reflexão que o Emmanuel nos dirige nesta manhã. Veja o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Se a gente for ver, nós vamos ver que Jesus vai dar continuidade nesse texto. Ele fala assim, se vós que sois maus, não dão coisa ruim para os seus filhos, imagina Deus que é bom. Então, Deus é bom. Sempre. Deus não tem raiva, Deus não tem ódio, Deus não vai jogar uma praga na pessoa. Não faz parte de Deus isso. Não faz. Então, essas ações ruins que acontecem conosco são consequências ou reações de nossas atitudes, de nossas ações. Então, aquilo que nós fazemos de maneira equivocada ou inadequada, ferindo a lei divina, aí nós responderemos por aquilo, ou seja, a ação nossa gerou uma reação. Seja, por exemplo, nós enchemos a cara com bebida alcoólica. O que vai acontecer conosco? No dia seguinte, nós vamos estar com ressaca, vamos estar com dor de cabeça, vamos estar com dor no estômago, podemos até ter disenteria, vômito e assim por diante. Então, é porque Deus é ruim? Não. É porque uma ação nossa desregrada trouxe um problema para nós, né? Nós desmatamos. Agora Deus vingou, vai mandar tempestades. Não. A ação desorganizada do ser humano, uma ação destrutiva, provocou a tempestade, desequilibrando a natureza. Então, só para ilustrar essa questão da bondade divina, que nós muitas vezes queremos jogar toda a culpa nas mãos de Deus. Deus ele vai punir a pessoa, vai pôr no fogo do inferno. Então, isso olha, o inferno, então Deus que criou o inferno? Uai, mas se Deus é bom, como que ele vai criar uma coisa ruim? Então, e aí depois ele fala, não, foi o demônio, mas o demônio é filho de Deus.
Então, Deus não soube criar o demônio. Veja como que são nossos conceitos e tal. Então, é importante a gente estudar e refletir isso. E perceber que as enfermidades, os desajustes que nós temos na nossa vida, são consequências dos nossos atos. Nada de Deus na história. Nada da gente ficar culpando Deus. Ah, é Deus que quis assim. Não. São nossas atitudes que provocaram a reação, que provocaram a consequência. Então, então, quando a gente vai orar, é muito importante a gente perceber que nem tudo que nós vamos pedir a Deus, nós vamos conseguir. Até porque Deus é mau. Veja que o exemplo que o Emmanuel vai dando no texto. Ele vai citando que nós, os pais, eles não dão tudo o que os filhos pedem. Sempre diz um não, né? E mais porque o pai é ruim? Não. Porque às vezes aquilo que o filho está pedindo, o filho não tem condição ainda, não tem maturidade para fazer o bom uso daquilo. Então, assim também Deus. Então, a gente pede isso, pede aquilo, mas às vezes nós não conseguimos, por quê? Porque a gente vai fazer mau uso de tal ação, por exemplo, né? E a gente esquece que a enfermidade, ela não é um castigo de Deus. A enfermidade é uma professora, é uma educadora da nossa vida. A enfermidade vem nos alertar que nós erramos em algum ponto e que é preciso nós criarmos situações para a reparação. Então, às vezes, a nossa encarnação, durante todo o período de encarnação nossa, aqui na vida atual, seja de 20 anos, seja de 40, de 100 anos, e a gente pode ter aí uma enfermidade que a gente vai no médico, o médico, os exames não conseguem detectar qual é a enfermidade, e vamos passando por diversos processos e não descobre a cura. Olha, Deus é mau porque não quer me curar, né? Porque não quer isso ou aquilo. Então a gente esquece. Se nós estudarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos perceber que a enfermidade ela vem trazer para nós uma diretriz, porque a enfermidade é consequência de um ato ruim nosso. Todas as vezes que nós afrontamos a lei divina, nós vamos ter as consequências desse ato. Seja nesta encarnação, seja nas encarnações anteriores. Então, em encarnações anteriores, se a gente percebe que hoje a gente ainda é ruim, a gente não é tão bom, que a gente tem vontade né, de espremer alguém, isso mostra que a gente ainda não é tão bom. Então, se a gente não é tão bom hoje, imagina numa encarnação passada, aí há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, 200 anos. Imagina como que era o povo há 200 anos, a cultura, a, a, a questão política, social há 200 anos. Então, como que nós iríamos agir naquela sociedade daquela época? Provavelmente parecido com a sociedade da época. Então, podemos ter feito muita coisa ruim. Então, aquelas consequências negativas, destrutivas que nós fizemos, nós temos que, nessa encarnação, reparar. E ainda tem as dificuldades da encarnação atual. Por isso que é importante estar lá nas causas e aflições, né, atuais e causas e aflições anteriores do Evangelho, no capítulo 5. Então, é por isso que é muito importante nós percebermos hoje o que eu estou fazendo, quais são minhas atitudes que estão afrontando a lei.
a lei divina. E dentro desse contexto, nós criarmos situações, métodos de reparação. Porque não basta, meus amigos, só pedir perdão ou só arrepender. Já é um começo. O Emmanuel fala que o primeiro passo para o perdão é o remorso. Porque a partir do momento que nós temos o remorso, nós já percebemos que erramos. Então, aí, a partir desse instante, nós vamos modificando o remorso para o arrependimento. Aí, o arrependimento vai nos levar ao pedido de perdão. E após o pedido de perdão, nós trabalharmos o nosso coração para fazer a reparação. Meus amigos, eu delonguei um pouquinho, né, que o texto é gostoso de falar e a gente fica um pouco inspirado, né, então flui bem. Mas é muito importante nós refletirmos sobre as nossas práticas e nossas atitudes, para não ferirmos o próximo e também não nos ferir, para que a gente consiga, de hoje em diante, a partir de agora, continuar firme na tarefa e no serviço do bem. Vamos fazer prece? Elevemos os nossos corações e nossos pensamentos a Deus. Amado Deus, nós agradecemos por ter estado conosco em todos os instantes, por ter dito não em muitos pedidos nossos, porque esses nãos nos auxiliam no amadurecimento e no nosso progresso. E queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão deprimidos, que estão tristes, que estão com ideações suicidas. Inclusive aqueles, Jesus, que tentaram o suicídio. E rogamos ainda por aqueles que suicidaram, que a legião dos servos da Mãe Santíssima possa visitar esses irmãos, levando o lenitivo que tanto precisam. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.